versos 26 em diante do capítulo 11. Mas você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos romper e atravessar até os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Quem entendeu, diga amém. Então nós vamos começar em que versículo? Do capítulo? E vamos até o versículo? Não. Vamos até o versículo do capítulo? Isso aí. Diz assim o texto: Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir para onde, gente? Canaã. Mas quando chegaram em Harã, quando chegaram aonde, gente? Harã, habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai para a terra em que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Leia o verso 4 comigo. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E tinha Abraão, e era da idade de 75 anos quando saiu de... Diga amém por essa palavra. Pai bendito e amado, Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Deus, nós amamos estar na Tua presença, e nessa noite nos colocamos diante de Ti como Pedro. Quando Ele te disse: para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Nós estamos aqui por causa da Tua palavra, por causa da Tua presença que se manifesta na Tua palavra. A Tua palavra é poder, a Tua palavra é verdade. Por isso, Senhor, enquanto eu estiver ministrando o texto sagrado, eu peço a cooperação máxima do Teu Espírito Santo. Peço que o Senhor possa agir nos nossos corações e nas nossas mentes, nos dando entendimento da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui nessa noite não apenas como ouvintes, mas desejosos de praticar aquilo que a Tua palavra orienta, porque o Teu poder se manifesta na prática e não só no conhecimento. Glorifica o Teu nome em nosso meio. Enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, cumpre o que Tu disseste que faria quando Tu me chamaste ao santo ministério da palavra, dizendo que salvaria, que curaria, que transformaria, que levantaria pessoas, que libertaria. Faça isso enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada. Tira, Senhor, do cativo quem entrou aqui. Tira, Senhor, da opressão quem entrou aqui oprimido. Senhor, joga cadeias invisíveis por terra. Vira uma chave de vitória. Senhor, eu ligo a minha oração com a oração do pastor Marco, quando ele ainda aqui contigo falava que essa noite seria uma noite de virada, uma noite aonde chaves virariam na nossa vida. Glorifica o Teu nome. Joga por terra toda resistência, seja de ordem física ou espiritual. Não vale encantamento, nem bruxaria, nem macumbaria, nem cruzar de dedo, nem figa. Não haverá resistência que possa se interpor à Tua palavra. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, nós estamos aqui conscientes de que por bondade e misericórdia
misericórdia, tu está trabalhando por nós. Então trabalhe em favor dos ouvintes nesta noite. Trabalhe em favor daqueles que precisam receber a tua palavra. É gente que entrou aqui com dúvida, é gente que entrou aqui precisando de resposta. Ah, Deus dissipa toda dúvida e glorifica, 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 glorifica o teu nome nesta noite. Amalaganda remigio serebaxé, emiga bando remiga baijoria. Glorifica o teu nome, Senhor, e nós te glorificaremos ainda muito mais. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Oh, aleluia, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: você vai muito além. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, não faça isso como se estivesse dizendo aonde se compra pão. Faça isso compreendendo que a palavra de vida na tua boca promove vida para quem está ao seu lado. Quando eu disser 3, você vai dizer com autoridade para essa pessoa: você vai muito além. Tem gente aqui achando que já viveu tudo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu só te contei a metade. Você vive como se já soubesse todo o nível de projeção que Deus tem para o seu futuro, só porque caminha com Deus de um tempo para cá. Aí você acha que já sabe quais são os finais dos seus dias, já acha que tem toda a projeção exata de onde você vai estar daqui a 5, 10 anos. Pensa que já está tudo muito alinhado e bem resolvido, só porque começou a falar com Deus um dia desses. E se eu te disser que Deus me trouxe hoje aqui, e debaixo de uma autoridade do alto, Ele me autoriza a te dizer que o que você sabe é só a metade do que Ele te contou, Abraão. Oh, aleluia. No 3, você vai liberar essa palavra profética e vai dizer para essa pessoa: você vai muito além. É 1, respira, senta na cadeira direito, vai. Eita, é 2, descruza esse braço que é para esquentar. 2,5, aponta o dedo assim, ó. 3, libera a palavra, diga: você vai muito. Para o outro, vai: você vai muito além. Você vai aonde seus pais não foram. Você vai aonde outras pessoas não chegaram. Você vai além da sua projeção sobre si mesma, porque muito mais altos são os pensamentos de Deus ao seu respeito. Você não vai repetir a história da sua casa. Você não vai limitar-se na hereditariedade dos seus pais. Deus vai abençoar você e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos nos teus filhos. Você é flecha sacada da aljava do valente. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que tudo que você acha que é obra, que tudo que você acha que já é promessa cumprida, Deus está dizendo: eu ainda nem te arremessei, eu só estou entesendo o meu arco para te lançar. Você vai além. Oh, aleluia! Alguém pode reagir debaixo dessa palavra? Oh, glória! Oh, glória! Vou pedir a sonoplastia, a gentileza de abrir o compressor, por favor. Abre o compressor. Não precisa ser da PA, só do retorno. Porque eu queria falar baixo até o fim, mas não consigo. Do nada eu fico assim, atacada. E aí o compressor fica apertado, e a gente sabe que o compressor serve para isso. Ele está fazendo a função dele, que é quando você grita, ele sufoca, engole tua voz. Mas se isso continuar acontecendo, eu não vou aguentar até o final. Então só hoje vai dar bom, tá? Não vai dar ruim, vai dar bom. Glória a Deus. Você vai além, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu só sintetizar aqui para você, bem resumidamente, a leitura que a gente fez na parte do capítulo 11, porque aqui a gente tratou da genealogia de Abraão, ou pelo menos uma parte dela. E quando a gente fala de genealogia, principalmente lendo assim,
a impressão que dá é que no final é tanto filho do filho, que é o filho do filho do filho do fulano, que você não sabe mais de quem ninguém é filho. Mas você vai ver que não é difícil, presta atenção. Terá é pai de Abraão, então vamos lá, qual é o nome do pai de Abraão? Terá. E já vai tentando aqui compreender, gente, que ao longo da mensagem, eu vou chamar ele de Abraão, mesmo sabendo que a escrita do texto está como Abrão, porque você sabe que depois o Senhor lhe mudou o nome, amém ou não amém? Então eu não sou obrigada a ficar me forçando a chamar uma pessoa por um nome que no final nem era mais o nome da vida dela, só por causa do seu ceticismo teológico, tá bom? Então eu vou chamar de Abraão. Então Terá é pai de Abraão, mas ele não é só pai de Abraão, Abraão é seu primogênito. Terá teve 3 filhos, Abraão o primogênito, Naor o filho do meio, e o terceiro, o caçula, que se chamava Arã. 3 filhos, Abraão, Naor e Arã, os 3 filhos de Terá. Então vamos lá, Terá teve 3 filhos, quais são os nomes dele? Abraão, Naor e Arã. Isso, Arã era o caçula, e apesar de ser o caçula, era um dos filhos mais frutíferos da casa, porque mesmo sendo caçula, foi ele que deu o primeiro neto a Terá, o pai de Abraão. Foi ele que deu o primeiro sobrinho a Abraão e a Naor. E quem é o filho de Arã? Ló. Então veja, esse pai, né, que é avô, vai passar a cuidar de Ló, não como se fosse seu neto, mas como se fosse o seu filho. Porque infelizmente uma tragédia vai acometer a casa de Abraão. Uma tragédia vai acometer a casa de Terá, seu pai. Ele vai ter que sepultar, vai morrer o seu filho caçula, justamente o caçula. Aí você diz, Camila, por que justamente o caçula? Todo filho é único, é claro. Só que eu digo que o caçula, o pai tem mais facilidade de tratamento. Isso não tem nada a ver, gente, com amar mais o menor. Tem a ver com aprender a relacionar-se melhor com o menor em razão de já ter sido provado com os outros. Então, às vezes a gente tem essa impressão, minha mãe puxa para o lado do caçula, meu pai gosta mais do caçula, mas não é isso. É porque, na verdade, o caçula, ele encontra um pai e uma mãe que já não é o mesmo pai e a mesma mãe que os filhos mais velhos conheceram. É um pai mais amadurecido, mais trabalhado, que já não grita à toa, não bate tanto. E aí é por isso que o caçula apanha menos, e aí a gente diz, quando é mais velho, comigo não era assim. Né? Então vai criando essa impressão, mas não tem a ver com o nível de amor, tem a ver com a forma de relacionamento. Então é por isso que eu digo que trata-se de uma tragédia muito difícil, não só por ser o caçula, mas óbvio, sobretudo por ser um filho. É horrível filhos terem que sepultar os seus pais, mas é a ordem cronológica natural da vida. A ordem cronológica natural da vida são os filhos sepultarem os pais. Que vocês aqui, abre aspas para o que eu vou dizer, tenham a alegria de viverem uma velhice, de verem a velhice dos seus pais e ao final da vida deles sejam vocês a sepultarem eles. Que nenhum pai aqui que ainda não passou por isso, que nenhuma mãe aqui jamais passe por isso. A dor que é ter que sepultar um filho. Então preste atenção, isso é completamente fora da ordem da vida, por isso nós chamamos de tragédia. Quando uma mãe tem que sepultar um filho, quando o pai tem que sepultar um filho, e talvez nós tenhamos aqui enlutados nesta área, isso é uma tragédia, é uma dor que te paralisa, é um pedaço que é sepultado junto com quem você sepultou. Você vai perceber o comportamento de Jacó quando pensa que José é morto, mas na verdade já estava na terra do Egito. O texto diz que quando os irmãos enviam para ele consolo, tentando consolar, porque ele ultrapassou o período do luto. O período do luto, em tese, deveria durar no máximo 3 meses naquela ocasião. Só que já havia passado muito tempo, quase 1 ano, e Jacó não superava a perda do seu filho José, que era também o caçula antes do nascimento de Benjamim. E aí, quando vieram para tentar consolar José, o que ele disse? Ele recusou o consolo, e recusou dizendo essas palavras aqui, ó. Ele disse assim: com choro hei de descer à sepultura do meu filho. Sabe o que ele está dizendo? Desde que José morreu, eu quero que vocês considerem que eu também estou morto, mas não estava morto.
Então, é uma dor muito grande. Quando Terá, pai de Abraão, passa por essa dor e se vê na condição de sepultar o seu filho caçula, aquele que lhe deu o neto primogênito, ele fica muito abalado e ele tem necessidade de sair do lugar que ativa a sua dor. Que lugar é esse? Aquela geografia onde ele mora, a terra de Ur dos caldeus. Ali está toda a sua parentela, ali está todas as fases do seu crescimento. Ali ele viu Arã crescer, ali ele viu Ló nascer, ali ele viu os seus filhos se casarem. E ele não suporta mais olhar para aquele lugar e ter em cada pedaço daquele lugar uma memória da tragédia que sobreveio à sua casa. Ele vai fazer o que qualquer pessoa que tem um nível de lucidez e condições faz quando não quer mais habitar na memória da sua dor. Ele vai arrumar as suas coisas, vai levar toda a sua família. O texto diz que ele desarma a tenda, leva seus filhos, leva o seu neto, leva as esposas dos seus filhos, leva a sua nora, leva os seus servos, seus gados, suas ovelhas, leva tudo, arma e vai embora. E ele dá uma direção, ele dá um apontamento de caminho para onde ele vai. Ele diz: olha, vamos arrumar tudo que nós vamos embora. E nós vamos para onde? Ele diz: nós vamos para a terra de Canaã. Então vamos lá. Terá está apontando o destino da sua jornada. Ele quer sair da terra de Ur dos caldeus depois da morte de Arã para ir para Canaã. Então Terá é um homem de visão, porque a gente fala muito de Canaã associada a Abraão, sim ou não? O tempo todo. A gente fala de Canaã associada a Abraão, a terra que o Senhor deu a sua herança, a terra que o Senhor deu a sua semente, a terra que o Senhor jurou que daria aos seus pais e cumpriu conforme havia prometido nos dias de Moisés, a terra que o povo foi introduzido pelo próprio Deus. Então a gente tem essa relação com Canaã muito ativada, muito viva por causa da forma como Deus prometeu e cumpriu essa terra a Abraão e a sua descendência. Canaã tem para nós um significado tão forte, que quando a gente fala do céu, a gente fala de Canaã. A terra da promessa, a terra da chegada, o lugar do meu destino final. E na verdade, a primeira vez que Canaã então é mencionada, não é por intermédio do próprio Deus quando fala com Abraão, e também não é por intermédio de Abraão quando está indo para lá amando de Deus, mas o pai de Abraão é que havia visualizado Canaã. Ele disse: nós vamos para Canaã. E eles seguem caminho para lá. Então preste atenção, preste muita atenção. Ele tem vontade de chegar. Ele tem um novo sonho para realizar. Ele tem um caminho a percorrer. Eu quero que você preste muita atenção. Ele sabe aonde ele está e ele sabe aonde ele quer chegar. Terá está dentro dessa condição. Complete aí para mim, por favor. Ele sabe aonde ele e ele sabe aonde ele quer. Isso é maravilhoso, irmãos. É o primeiro passo para quem quer mudar a sua geografia. É o primeiro passo para quem quer ir além. Não basta você saber aonde você quer ir, você precisa saber aonde você está. Mas também não basta você ter noção da realidade de onde você está. Você precisa ter uma projeção de futuro, ou seja, saber para onde você quer ir. E se eu chegasse para todas as pessoas que estão aqui reunidas hoje, principalmente aquelas que já servem a Cristo há algum tempo, e perguntassem para vocês: gente, você sabe aonde você quer chegar, meu irmão? Minha irmã, você sabe aonde você quer chegar? Falando a nível de sonho, tá bom, gente? A nível de projeção. Se a gente está falando do campo imaginativo, a gente sabe que não há dificuldade de vislumbrar a nossa chegada ali. Ou você nunca fingiu que tinha um dinheiro que não existe? Nunca fez essa brincadeira em casa, não? Tipo, tá vendo o jornal, aí sai lá, fulano ganhou não sei quantos milhões. Aí a gente já sai da cozinha: menino, se eu ganhasse esse dinheiro, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Aí o povo já começa a se meter no dinheiro que a gente imagina. E tu é muito burro, tu não tinha que fazer isso não. Tu tinha que fazer isso e aquilo, o dinheiro é meu, não se mete no dinheiro. Não, você tem que pegar fulano e dar tanto para fulano. Aí o outro diz: só isso? Para fulano? Quando a gente vê, daqui a pouco tá brigando por um dinheiro que nem existe. Mas por quê? Porque a capacidade da imaginação te lança para um nível de projeção. Então presta atenção. Não importa onde você está, se você tem capacidade de imaginar aonde você quer chegar. Quando você tem essa capacidade, você consegue viver essa realidade antes de chegar. Sim ou não? Então, para crente não é difícil isso. Quem aqui já se imaginou dirigindo um carro que não tem dinheiro para comprar? Não precisa levantar a mão, não. Quantos jovens aqui
próximo de pegar a carteira de habilitação, já ficam imaginando banco de couro, volante, levemente inclinado, quase 90, 180 graus, uma mão só, vidro aberto, olhando para o lado, vendo se passa uma gatinha. As meninas aqui, quando, uma menina proativa não se imaginou dirigindo de vidro fechado, A gente não tem dificuldade de imaginar onde a gente quer chegar. Tem pessoas que estão aqui nessa noite e elas adoram ao Senhor, dando graças por aonde elas estão, mas manifestam a sua fé, porque elas sabem que tem um lugar. Um lugar espiritual, um lugar emocional. Para algumas pessoas aqui, um lugar real, físico e material. Uma cadeira de um catedrático, um lugar no vestibular, uma cadeira na faculdade, uma cadeira ministerial, um patamar espiritual. Pessoas que se veem em lugares onde elas não ocupam esses lugares hoje, mas mesmo assim elas têm fé de que podem chegar lá, têm uma visão para chegar lá, acreditam numa direção para chegar lá e não estão mais acomodadas ao lugar que sempre estiveram. Estão como Terá, arrumando as suas coisas e saindo do lugar da sua dor. Saindo do lugar da sua estagnação, saindo do lugar que te humilha, saindo do lugar que te afronta. Presta atenção, porque enquanto eu ministro isso aqui, eu estou falando de um lugar físico, pode ser, mas principalmente de um lugar espiritual. Compreender que existem lugares que não te cabem mais, compreender que existem circuitos de amizade que não te cabem mais, compreender quando alianças se tornam algemas e não cabe mais a você dar continuidade a elas. Tem gente aqui que para chegar onde quer, Deus está dizendo, você precisa compreender a sua necessidade de sair de onde você está, sair desse quadro de paralisia, sair desse quadro de estagnação espiritual, sair desse quadro de culpa, sair desse quadro de dor. Aí você diz assim: Camila, você não deve nunca ter passado pela dor que eu estou passando. Para você falar dessa forma, como se fosse simples sair do lugar da minha dor, você ainda não conheceu a minha dor. É bem verdade que eu posso não ter conhecido a sua dor, mas a de Terá está aqui no texto para nos dar exemplo. Você acha que ele esqueceu que Arã morreu? Bora, gente, ele esqueceu que Arã morreu? Ele ainda sente a dor do luto do filho, sim ou não? Você acredita que um dia ele vai se recuperar da perda de um filho? Não vai. Quando eu falo sobre recuperação, eu não falo sobre esquecer-se. Eu falo sobre lembrar e sentir saudade, mas não deixar a sua vida parar sobre isso. Eu tenho contato de alguém de perto e posso falar isso publicamente, porque se tornou notícia nacional no tempo de busca. A cantora Estela, quando eu converso com ela, não significa que ela não pensa mais no filho, não significa que ela não sente mais dor. Ela disse pra gente pouco tempo, não foi, mãe? Ela disse assim: Camila, a saudade parece que cada dia aumenta. Não diminui, não, aumenta. E faz sentido pela distância e pelo tempo que já não se vê mais quem tanto se amava. Só que ela não para a vida dela. É isso que eu estou querendo dizer. É quando você tem uma dor que pode não ser até superada no sentimento, mas ela não vai travar o propósito da sua vida. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. É quando você passa pela dor, mas a dor não tem mais poder de passar por você. É quando você vai com ela, mas não deixa de ir por causa dela. É quando você vai sentindo, mas não deixa de ir por causa do que sente. Marcos capítulo 5, você vai ver a mulher do fluxo de sangue, anêmica, há 12 anos, padecendo de uma hemorragia. Ela encontra Jesus, toca na orla das suas vestes e imediatamente ela é curada. Imediatamente ela é curada. Essa mulher estava anêmica em casa. Imagine você perder 12 anos, sangue continuamente, numa época onde não tem transfusão sanguínea. Ela tem um nível de paralisia, um nível de calvície, a unha dela é quebrada, a pele dela é ressecada, ela provavelmente está na pele e no osso, porque a medula dela não produz aquilo que ela precisa para viver. Só que quando Jesus passa, o texto diz que dentro de casa ela dizia: eu irei e tocarei, eu irei e tocarei. Preste atenção e entenda isso aqui. Enquanto ela caminhava, você acha que ela parava de sangrar? Ela está indo em direção ao milagre, mas enquanto ela caminhava, ela parava de sangrar? Enquanto ela caminhava, ela deixava de ser anêmica? Não, mas mesmo assim ela continuava caminhando. Sabe o que é isso? É quando você diz para dor: dor, eu sei que eu posso não deixar de te sentir, mas não vou deixar de viver por causa de ti. Eu vou carregar, mas eu vou caminhar até que eu seja curada.
Olhe para alguém aí do seu lado agora e diga: você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Você precisa movimentar. Suas áreas de amizade precisam respirar. Você precisa se movimentar. Você precisa conhecer pessoas novas. Você precisa ir a lugares novos. Você precisa fazer uma oração nova. Você precisa conhecer uma canção nova. Você precisa aprender a tocar um instrumento novo. Se qualquer área que você segura traz a memória da sua dor, Deus está dizendo: está na hora de você passar por isso, trazendo novidade na tua caminhada, na tua jornada. Está na hora de você ressignificar o seu processo. Lembra quando o povo passou pelo Mar Vermelho? O mar abriu em duas partes. Quem lembra, diga amém. Amém. Faraó perseguia o povo hebreu. O mar abre em duas partes. Eles vão passando com os pés enxutos. Preste atenção. Existe uma hora que Faraó, o carro, seus cavalos, seus cavaleiros, acabam encontrando-se com a passagem dos hebreus pelo mesmo mar. Por quê? Porque enquanto eles atravessavam, os outros também atravessavam. Então chega uma hora que o mar fica aberto. Isso fala sobre a igualdade das oportunidades, seja para ganho ou seja para perdas. A Bíblia diz, e Salomão, o homem mais sábio que já passou por esse mundo, eu digo isso sem comparação a Jesus Cristo, porque a ele não se compara. Ele disse que não é dos mais velozes a corrida. Ele diz que a boa carreira não é dos bem-sucedidos. Mas tudo sucede igual a todos que estão debaixo de dois princípios. E ele diz: o tempo e a oportunidade. Então chega uma hora na travessia do Mar Vermelho que metade dali para frente do outro lado é hebreu. E metade dali para trás no mesmo mar é egípcio. Agora olha isso. Quando o último passa, os paredões de água se movem. E aí o texto diz: e morreu Faraó, seu cavalo e seu cavaleiro. Veja, todos passaram pelo mesmo lugar. Só que para os hebreus, eles passam pelo mar. Para os egípcios, é o mar que passa por eles. Assim é a administração de uma dor. Deus pode te dar graça para passar por ela, mas para passar você precisa escolher se movimentar. Caminha. Vai sangrando, mas vai. Eu não estou dizendo que é fácil, eu só não vim aqui dizer para você que você não tem opção. Você tem opção. Você pode não estar conseguindo escolher ela, mas ela ainda é uma opção. Vai com um remedinho na bolsa, mas vem. Coloca embaixo da língua na hora do culto, mas vem. Não deixe de caminhar e não deixe a dor do que te aconteceu na terra da sua memória paralisar a sua vida. Porque se alguém foi e você ficou, é porque Deus tem propósito contigo, por mais que no momento isso esteja doendo. Esses dias eu pregando na minha igreja, na verdade já tem um tempo, desceu da galeria lá de cima, é uma igreja muito grande com lugar para 6.500 pessoas. E ela estava lá em cima, uma moça bem magrinha. Ela vai se aproximando depois que eu termino a mensagem, na verdade, depois que o culto termina. E eu quero ir de encontro a ela, porque eu percebo que no carrinho de ferro que ela puxa, tem 2 balões de oxigênio e um catéter ligado ao nariz dela. Então, nessa que eu estou tentando ir para onde ela está, ela olha para mim e faz assim, como quem diz: espera aí, que quem vai chegar aí sou eu. Rapaz, eu digo isso e eu fico impressionada, é verdade. Às vezes a gente tenta minimizar a dor de alguém ou minimizar o processo de alguém, mas a gente não consegue facilitar o caminho de quem nasceu para romper. Eu me lembro dessa garota com 2 balões de oxigênio, Aline, o nome dela, carregando um carrinho de ferro, catéter de oxigenação no nariz. Não era época de pandemia, não, o problema dela era outro. Vai ela chegando e eu querendo ir nela e ela fazendo assim, ó, como quem diz: me respeite que eu tenho condições de chegar aí. E aí eu fiquei parada esperando ela chegar. Nisso ela vem chegando e não consegue falar na hora, precisa de um tempo para recuperar a oxigenação no seu pulmão. E aí quando ela termina, eu falei: minha filha, eu ia lá. Ela disse: não, eu faço questão de vir aqui. Aí eu disse: por quê? Ela disse: porque eu mostro todos os dias para o meu rim, para o meu pulmão, e falou dos órgãos dela que estavam lesionados, e para esse carrinho aqui, que eu carrego ele, mas ele
Não me carrega, não. Aquilo me impactou. Foi um jeito dela dizer assim: eu decido para onde eu vou, não importa como eu estou. Não é isso aqui que vai determinar o lugar que eu tenho que ficar. Deus está dizendo para alguém aqui, e eu vou ser muito racional na entrega dessa palavra. Eu não vim aqui contar mentira e dizer que vai parar de doer do dia para a noite. Só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: ei, pode doer, mas você tem a opção de não deixar essa dor te paralisar. Como assim, Camila? Arruma as tuas coisas e cumpre a tua jornada, segue o teu caminho, porque quem foi, foi, mas quem ficou, carrega um propósito da parte do Eterno. Deus ainda tem algo contigo. Deus está mandando liberar isso. Olha para umas 3 pessoas aí e diga: Deus tem algo contigo. Deus tem algo contigo. Você está viva porque Deus tem um propósito contigo. Agora preste atenção. Terá, sai, leva a família, leva tudo. Por quê? Porque eu não sepulto quem não morreu só para me lembrar, só para me livrar de quem me lembra quem morreu. Vou repetir. Quando Terá sai da sua terra, quando Terá sai da terra de Ur dos Caldeus, ele leva todo mundo. Porque não é porque as pessoas que estão vivas me lembram quem morreu que eu tenho que abandoná-las. Ele leva todo mundo. Porque são essas pessoas que vão te ajudar a construir novas memórias. São essas pessoas que vão te ajudar a construir novas histórias. Eu não sei para quem, mas eu nunca falei isso nesse texto. Mas nesta noite Deus está dizendo para alguém: para de cancelar gente da tua vida que te lembra a gente que morreu. Essa gente está viva e quer escrever novas histórias com você. Não deixe a morte levar de você mais do que ela levou. Camila, quem ela levou? Os mortos, mas ainda ficaram os vivos. Então viva com eles. Sai ele com a família, com tudo e vai-se embora. Aonde ele quer chegar, você lembra? Você lembra? Qual é o destino? Canaã. Qual é o destino? Canaã. Canaã. É brabo quando o couro cola na pele. Colou. Você está rindo? Quero ver um dia Deus me usar assim. Ele sai. Destino Canaã. Mas o texto diz que na trajetória dele, de repente ele se depara com uma terra, cujo nome da terra era, quem lembra? Arã. Arã? Mas Arã me lembra uma coisa. Arã me lembra o quê, gente? O filho que? O filho que? Pastor, indo em direção ao destino dele, indo em direção ao lugar do refrigério, o lugar que vai me ajudar a esquecer da memória da minha dor. Só que o texto diz que enquanto eles estão caminhando para lá, de repente ele para num território, e esse território, não por coincidência, mas ele chama-se Arã. Ele é a lembrança de tudo que Terá quer esquecer. Ele é o espinho que Terá quer tirar da carne. E isso prova para a gente 2 coisas. Primeiro, que não adianta eu sair do lugar da minha dor e não conseguir tirar a minha dor de dentro de mim. Segunda coisa que isso prova, que mesmo quando eu estou caminhando, por estar em movimento, eu tenho a sensação de que tudo está resolvido, mas é só eu pisar na terra que ativa a minha memória que eu vejo que aquilo não está resolvido. E por que eu digo isso? Porque Terá, quando vai caminhando para Canaã e passa pela terra de Arã, Arã estava no roteiro de viagem como lugar de passagem. Completa aí para mim, por favor. Arã estava no roteiro da viagem como lugar de? Como lugar de? Significa que ele não deveria ter armado a tenda ali. Significa que ele deveria apenas ter passado por ali. Porque existem lembranças que são como laços. Elas querem me prender e me paralisar enquanto eu estou indo rumo ao meu futuro.
Elas querem lançar em mim uma corda e me paralisar naquilo que eu lutei para sair. Deus nessa noite está falando diretamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo: ei, não pernoite no lugar da sua dor. Não arme sua barraca, sua tenda. Não estabeleça seu negócio, seu comércio, sua empresa. Não desenvolva relacionamentos de intimidade com pessoas que vão paralisar a sua chamada. Não se estabeleça em lugares que só vão ressuscitar o seu passado e amortecer o seu futuro. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Tem contatinho de WhatsApp que está guardado e Deus está dizendo: não era para estar guardado, era para estar excluído, esquecido, bloqueado, desativado. Existem casas de pessoas que às vezes a gente visita. Ah, mas é porque já tem tanto tempo. Meu irmão, se ficou no teu passado e Deus deu como resolvido, não faça casa de visita lugar que Deus te chamou para passar de reto. Tem gente sendo manietada, caindo em laços do passarinheiro. Você já percebeu que é só você falar de uma coisa que daqui a pouco aquilo te mostra na rede social? Já percebeu? Já percebeu? Nunca percebeu isso não? Começa a falar de hambúrguer hoje aí. Vai falando de hambúrguer. Hambúrguer. Quando você sair daqui e ligar o seu celular, a primeira propaganda patrocinada que vai aparecer para você é de hambúrguer na região. É porque isso aqui é coisa muito séria. Agora vê, se o homem conseguiu compreender e manipular a tecnologia, imagina essa substância cerebral. Quer ver uma coisa que acontece? A gente começa a pensar muito em alguém que deveria esquecer. Daqui a pouco, blup, sobe um inbox daquela pessoa. Você diz, que coincidência. Coincidência? Então eu vou perguntar para você que está me ouvindo pregar desde o início. Você acha que ele ter paralisado justamente no lugar da terra, que se chamava pelo nome do filho, que ele morreu, era coincidência, gente? O cara quer ir para Canaã, o homem tem uma visão, tem uma direção, mas quando chega em Arã não consegue sair de lá. Aí você me diz que é coincidência? Deus trouxe gente hoje aqui e está dizendo: para de botar na conta da coincidência os laços que o adversário está armando para você. Para de colocar na conta do cansaço os lugares que você não deve repousar, mas deve se levantar e ir. Deus está mandando eu dizer para alguém hoje aqui: arma sua tenda em lugar de segurança. Arma sua tenda em lugar de segurança. Deus está me mandando eu dizer isso aqui: arme a sua tenda em lugar de segurança. Se é laço, sai fora. Se vai lembrar de onde você quer esquecer, sai fora. Se vai embaraçar as suas pernas, sai fora. Se vai te trazer na memória da dor, sai fora. Olha para alguém que está do teu lado e grita para ele ou para ela: sai fora! Sai fora! Corre de Arã, corre desse contatinho, corre dessa roupa que fica escondida no guarda-roupa, corre dessa camisola que te lembra a mulher que não é tua. Corre! Corre desse amigo que só te dá site que é furada. Você já venceu a pornografia. Não volta para onde Deus já te tirou. Aparece uma pop-up ali em cima, bem na hora que você está buscando uma coisa para você. Isso é laço para te paralisar de onde você teve força para sair. Não volte para lá. Não pernoita aí. Ah, Camila, eu só vou dar boa noite. Não dá boa noite. A noite não vai ser boa se você tentar ressuscitar quem deveria ter sepultado em Ur dos Caldeus. Está indo para Canaã, irmão. Mas quando passa em Arã, e você vai me dizer que é coincidência? Olha como o texto termina. E foram os dias de Terá, 205 anos. Viveu muito, presta atenção. 205 anos, viveu muito, sim ou não? Sim ou não, gente? Viveu muito. Agora eu te pergunto, viveu bem? Isso aqui, Israel vai passar, ou seja, Jacó, antes de encontrar José. Se eu não me engano, o texto diz que Jacó viveu 247 anos. Se eu não me engano, ou 247 ou 217, alguma coisa assim. Aí quando o faraó pergunta para ele assim, que já encontrou José e tal, e está todo mundo lá no Egito, ele diz assim: faraó, querendo conhecer o pai de José: Jacó, Israel, quantos anos o senhor tem? Ele diz: 200 e tantos anos, porém poucos e maus foram os meus dias. Como é que uma pessoa que diz que vive mais de 230 anos já começa a narrativa dizendo pouco?
Mas é porque quando você não vive bem, todo o tempo que você vive é pouco. Olha como é que termina o texto sobre a vida de um homem que ainda tinha força para chegar em Canaã, mas acabou sendo sepultado e morreu em Harã. O texto diz: foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Morreu na terra que levava o nome do filho que ele havia sepultado. E você vem para cá me dizer que é coincidência? Não é coincidência não. É Deus hoje usando esse texto para a gente para dizer: não arme barraca onde é apenas lugar de passa e passa depressa, passa e passa de banda, passa e passa sem dar confiança. Não deixa aquilo que um dia você venceu te paralisar. Por que não deve armar a barraca ali, Terá? Porque você saiu de Ur por causa disso. Então o que acontece, gente? Acontece que nós não devemos paralisar em lugares onde a gente ainda está resolvendo enquanto caminha. Tem coisa que você jura que está resolvido e você só descobre que não está resolvido depois que encontra com aquilo de novo. Tem gente que você pensa: ih, fulano, nem lembro mais, estou de boa. Aí quando vê fulano, o coração bate no pescoço. Você diz: ih, está resolvido não. Ei, nem penso mais em ciclano. Aí vê a ciclana, borboleta no estômago. Mão começa a suar frio. Preste atenção, o que fica provado aqui, eu já entro no capítulo 12 para a gente encerrar. O que fica provado aqui é que saber aonde eu estou e saber aonde eu quero chegar é bom para começar, mas não é o suficiente para que de fato eu chegue. Saber aonde eu estou e ter consciência de onde eu quero chegar não é garantia de que eu vou chegar lá. Por quê? Porque entre o lugar que eu estou e o lugar que eu quero chegar, por mais que eu saiba onde eu quero chegar, existe uma coisinha chamada caminho. Olha para umas duas aí ou para uns dois e diga: tem um caminho. Diga: tem um caminho. E nesse caminho vai aparecer Harã. Nesse caminho vai aparecer coisas que suscitaram o seu passado. Nesse caminho vai aparecer coisas que vão tentar te fazer amargurar. E aí isso já não tem a ver com saber o caminho para chegar. Isso tem a ver com o quanto você suporta para atravessar esses lugares. Lugares que vão mexer com a tua memória. Lugares que vão mexer com as tuas emoções. Lugares que vão te lembrar às vezes que você foi traída. Lugares que vão te lembrar às vezes que a tua empresa faliu. Você tem um sonho de um grande negócio, mas já quebrou 3 vezes. E alguém pensa: eu não vou conseguir. Deus está dizendo: não, isso é apenas o caminho. Fale uma vez, fale 2 vezes, mas vai-se embora, porque você sabe aonde você quer chegar. Então preste atenção: de onde nós estamos até onde nós queremos chegar não é problema saber. O problema está em conseguir ter disposição para fazer o caminho. Por que uns chegam e outros não chegam? Porque não sabem aonde queriam chegar? Não. Se não soubessem, não seriam frustrados, porque todo ignorante é feliz. Eles são frustrados, amargurados, entristecidos, porque eles sabem qual é o caminho, só que eles não conseguiram superar o caminho, romper o caminho, chegar no caminho. Então quando eles veem alguém chegando, eles sempre dizem: mas também para você foi mais fácil. Porque na verdade o que se move dentro deles é a frustração de saber aonde queria chegar, mas não ter conseguido fazer o... Mas se eu fosse você, eu levantava as 2 mãos para receber essa palavra de Deus aqui hoje. Qual palavra? Nós abrimos a narrativa bíblica hoje aqui, declarando que você vai muito mais além. Fica de mão estendida. Ah, Camila, mas eu não sei se eu vou tão mais além assim não. O caminho está doloroso. Deus está dizendo: fica tranquilo. Sabe por quê? Entre o lugar que você está e o lugar que você quer chegar, sim, tem um caminho. Só que tem sobre você uma coisa que não tinha sobre Terá, mas que teve sobre Abraão. O quê? A voz de um Deus que vai aparecer para te instruir no caminho, para te guiar no caminho, para aperfeiçoar o caminho, para te fazer superar o caminho. Levanta a mão mais alto. Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu poderia ter dito que eu sou apenas o pão da vida, porque eu sou. Eu poderia ter te dito que eu sou apenas a porta, porque de fato eu sou. Mas nessa noite ele me trouxe aqui e ele está dizendo assim para mim: Camila, diga ao meu povo que eu sou o caminho.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: calma, você tem nesse caminho alguém que Terá não tinha. Você tem nesse caminho alguém que seus pais não tiveram. Você tem nesse caminho alguém que seus sócios não acreditaram. Você tem. Jesus Cristo é o nome dele. O nome sobre todo nome, o caminho, a verdade e a vida. A ponte que liga o sonho à realização. O homem que une. Olha para quem está do teu lado e diga: você vai chegar. Está fraco? Diga: você vai chegar. Olha para ele ou para ele e diz: porque você conhece o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. O que difere Abraão ter chegado e seu pai Terá não ter chegado, não foi não saber aonde queria chegar. Terá sabia onde queria chegar ou não sabia? Agora não diga também que a dor de Terá é maior do que de Abraão. Como quem diz assim: Abraão conseguiu chegar porque não perdeu o filho. Abraão nem filho tinha, isso já era uma dor. Só que ele tinha que viver acrescido da dor de ter perdido seu irmão. Aí você entende o porquê que tem verdade no que eu estou dizendo? Quando Deus aparta ou dá uma direção entre os pastores ali, para que Ló e Abraão não caminhem mais juntos. A dificuldade de Abraão de se apartar de Ló, porque Ló na verdade nasceu como sobrinho, mas foi criado como filho. Quem cuidava era o pai. Só que aí o pai morreu, o irmão mais velho foi lá e assumiu a paternidade da vida de Ló, Abraão. Você vai ver uma história. Olha a ligação de Abraão, é tão forte com Ló, que teve uma guerra de 4 reis contra 5, lembra disso? Nenhum dos dois venceram. Abraão sozinho levantou 320 homens da casa, foi lá e resgatou Ló. Sozinho, venceu 5 reis. Quem é que arrebenta com a multidão sem ser de comando, sem ser de exército, e vai para frente de uma guerrilha por causa de uma pessoa? Você lembra quando os anjos se reuniram no quintal lá, na tenda de Abraão? 3 anjos, entre eles um estava o Senhor. Em forma teofânica ele diz: nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão entra na conversa. Eu acho lindo quem tem intimidade com Deus. Aí você diz assim: Camila, mas é uma ousadia. É uma ousadia, mas Deus tem o céu inteiro para fazer reunião. Vai fazer reunião no quintal de Abraão? Tem ousadia que é Deus que dá. Aí por causa de Ló, ele começa: e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Cara de pau não está nem aí para os 50. Ele só quer saber de 1. E 40, e 30, e 15. Me perdoa, não me consuma na tua ira. E se tiver 5? Aí Deus diz para ele: Abraão, se tivesse 1, eu pouparia a cidade inteira. O que Deus está dizendo? Que nem Ló presta. Só que olha o que Deus faz. Envia 2 anjos antecipados a Sodoma e Gomorra antes da destruição, que pega Ló e a sua casa pela mão, coloca para fora da cidade. E o texto diz assim, ó: e fez o Senhor isso por amor à intimidade. Quem aqui já socorreu um amigo que não era seu só porque era amigo do seu amigo? Só para você entender essa ligação familiar. Eu não quero que você cometa o erro que as pessoas cometem por causa das frustrações que elas carregam quando veem pessoas chegando em lugares aonde outros queriam chegar e querem dizer para elas que o caminho é mais fácil. Eu não quero que você cometa esse erro vendo eu dizer que Terá não chegou e dizendo agora que para Abraão é mais fácil chegar porque não foi o filho dele que morreu, nem filho ele tinha, de Ló ele cuidava. Então vamos aqui ser bem expressivos e bem humanos acerca dessa situação. Se Terá perdeu um filho, Abraão perdeu um irmão. Camila, não é a mesma coisa, mas eu não estou aqui para dizer que é a mesma coisa, gente. Eu só estou querendo que você abra a mente para entender que todo mundo tem uma dor. E a Bíblia diz que a tristeza do coração, só quem tem que conhece.
Para de tentar diminuir a dor das pessoas, porque parece que a tragédia da sua vida foi maior. Todo mundo aqui, você pode ter certeza, quem está aí sentado do teu lado, todo mundo aqui carrega uma dor. Uma dor. Um problema, um trauma, uma luta, um abuso, uma dívida, eu sei lá. Ele tem essa dor. Só que ele tem uma coisa que o pai dele não tinha. E não é ausência de dor, é presença de... É isso que as pessoas não entendem. Por que você vai rumo aonde outros já foram, mas você tem certeza que chega mesmo sabendo que eles não chegaram? O que te faz querer abrir uma empresa nesse lugar que já abriram e já faliu? O que te faz querer viver um ministério nesse lugar onde só houve escândalo e mesmo assim você abriu? O que é que move você a querer casar mesmo depois de ter sido traído 2 vezes? Por que você continua insistindo em caminhos aonde outros tentaram, mas não venceram? Se você tem a comprovação de que eles não foram bem, por que você está insistindo nesse caminho? E é isso que as pessoas não entendem, porque a diferença não está no destino, está na jornada. A diferença não está naquilo que eu não tenho, a diferença está naquilo que eu possuo, a despeito do que eu não tenho. E de que eu estou falando? De Deus. Depois de um bom tempo habitando naquela terra, depois de não ter apenas sepultado o seu irmão, mas agora ter sepultado o seu pai na terra que leva o nome do seu irmão, a terra é de Abraão. Mas olha isso aqui, o verso 1 do capítulo 12 diz: disse o Senhor a Abraão. É a primeira vez que a voz de Deus é manifestada nessa casa sobre essa família. É a primeira vez que a voz de Deus é audível sobre a vida de alguém. Por isso Abraão é parâmetro de fé. Verso 1: disse Deus a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. 2 verbos imperativos na mesma frase. Obrigado, moça. 2, tu que gritou terra, né? Terra entende terra. 2 verbos imperativos na mesma frase. Qual? Sai e depois vai. Então vamos lá. O primeiro é? Vem, gente, para a gente terminar junto. O primeiro é? E o segundo é? Não está nessa ordem por forma aleatória. Isso aqui é uma questão de princípio. Deus está dizendo: eu vou te dar um vai. E o que é vai? Direção. Vamos lá, o que é vai? Direção. Se Deus te der um vai, significa que Ele vai te apontar o caminho. Significa que Ele vai te dar uma? Então o vai significa uma? Agora olha o que Ele está dizendo: eu só vou te dar um vai depois que você obedecer o sai. Primeiro você sai. O que é isso? Primeiro você se submete, depois eu te dou a direção. Por que tem gente que tem um caminho, sabe aonde quer chegar, mas não chega? Por que tem gente que tem um sonho, mas não realiza? Por que tem gente que conhece os pormenores, mas não consegue administrar até conseguir chegar lá? Porque ele só quer de Deus o vai antes de dar para Deus o sai. Deus está dizendo sai. Aí ele diz: não, primeiro o Senhor me diz para onde eu vou, depois eu vejo se vale a pena sair. E Deus está dizendo: não, isso aqui é Mateus capítulo 16, verso 24 em diante. Se alguém quiser vir para mim para ganhar, é perdedor. Mas se alguém perder para chegar, considere-se ganhador antes da chegada. Pois de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma? É isso que significa Mateus capítulo 16. Deus está dizendo: filhote, eu não vim aqui fazer contigo uma troca. Não converse comigo como se eu fosse um comerciante. Não converse comigo como se você estivesse analisando a minha proposta. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: eis a diferença de quem se frustra e de quem não se frustra. Os frustrados atendem à convocação como proposta. Então eles pensam que podem dizer não. Os escolhidos ouvem a proposta e entendem como convocação. Eles não conseguem dizer não. Eles dizem sim, sem saber qual é a proposta. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Obediência incondicional vai te dar um caminho que ninguém trafegou. Preste atenção que eu vou falar de novo. Se tem profeta na casa, recebe. Obediência incondicional a Deus vai fazer Deus abrir diante de você um caminho que ninguém nunca andou por ele. Um caminho novo se abre diante de quem é obediente. Agora, você percebe de Abraão uma motivação muito forte para sair da terra.
Porque aquela terra era dele, aquela terra era garantida, aquela terra era segura. Deus diz então para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da terra de teu pai, da casa, perdão, de teu pai. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. O texto diz que ele aceita, ele sai. Você conhece a história? Ele sai. Saiu tão prontamente que se tornou a régua da fé. Por que Abraão é a régua da fé? Porque todo mundo aqui tem motivo para dar para Deus crédito. Você tem a Bíblia para crer? Você tem experiência de irmãos que você conhece? De gente que foi curado de doença incurável, e quando você pergunta qual foi o remédio, a pessoa diz: menina, foi Deus. Você diz: eita, Deus faz milagre mesmo. Você conhece testemunho de gente que já tentou de tudo, e quando tudo falhou, veio buscar Deus e Deus deu vitória. Deus tem crédito hoje, mas nessa época, ele só tinha uma promissória. Porque Abraão não sabe nada sobre Deus. O texto diz que ele ouviu uma voz dizendo o que ia fazer, e ele creu. Então presta atenção, Deus não prova para Abraão, quando chega e fala com ele, que ele é de fato e que ele pode de fato fazer todas as coisas que ele está dizendo que vai fazer, mas mesmo assim Abraão crê. Por isso o texto diz que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque verdadeiramente eis aqui um homem que Deus não precisou provar quem era para ele acreditar que ele era. Você consegue compreender isso? Então, ele obedece e ele sai da terra. Mas você vê uma proatividade muito grande de Abraão. Eu vou falar para você o que eu penso sobre o texto. Ele enterrou naquela terra o seu pai, que saiu de Ur dos Caldeus e parou em Harã, e morreu na terra que se chamava pelo nome morto do seu irmão. Quando Deus chega para ele e diz: sai da tua terra, ele não titubia. O texto diz que ele arruma a tenda na hora e vai. Rapaz, ele vai com tanta pressa, ele vai tão ativo, ele vai tão disposto, ele vai tão crente que Deus não disse para ele qual era a terra. Deus só disse assim: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Então responde para mim: Abraão sabia qual era a terra? Não, porque o que ele queria era sair imediatamente da terra que ele estava. Presta atenção, só que Deus, é claro, diz que a terra era dele. A terra é dele. Só aqui quem já pagou financiamento de 30 anos sabe a alegria que é botar na mão uma escritura. Não provisória, definitiva, e dizer: rapaz, essa terra é minha, essa casa é minha. A gente até fala grosso modo: você tem um carro? Eu tenho, esse carro é teu, é dele, mas se ele deixar de pagar 4 meses, a concessionária vai lá e pega o carro de volta. A financeira. Eu estou falando daquilo que é garantido, estou falando daquilo que é da pessoa. Aquela terra é dele. Ali ele já tinha servos, ali ele já tinha multiplicado seus gados, ali ele já tinha multiplicado suas ovelhas, ali ele já tinha fama, ali ele já tinha reconhecimento entre os seus. Só que olha o que Deus está dizendo: Abraão, sai da tua terra. Eu vou falar bem rasgado. Olha o que Deus está dizendo: sai do que é certo, sai do que é garantido, e vem para o quê? Vem para o que é meu. Sai da terra que é tua e vem para a terra que eu te mostrarei. Então Deus está dizendo: sai do que é teu e vem para o que é. Mas isso é muito melhor do que parece, gente. Abre a mente. Aquilo ali é de Abraão, aquela terra é dele. Mas quando Deus diz: sai da tua, duas verdades. Primeira, Deus está reconhecendo: eu sei que você está em lugar seguro. Eu sei que você está em lugar que te pertence. Só que eu vim hoje aqui, Abraão, te fazer uma proposta. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas qual é a terra? Abraão não pergunta. E Deus também, se ele perguntasse, não responderia. Por quê? Porque o melhor, quando se tem um caminho a chegar, não é chegar lá, mas é a história que você constrói enquanto caminha até chegar lá. Presta atenção. Ele não conta para Abraão que é Canaã, mas ele sabe que é Canaã, sim ou não? Deus sabe que é Canaã, sim ou não? Mas por que ele não conta para Abraão? Porque se você olhar o texto direito, você vai entender. Deus não está chamando Abraão para conhecer terra. Deus está chamando Abraão para conhecer ele. E Deus você só conhece na caminhada. Completa para mim, por favor. Deus você só conhece na? Deus você só conhece na? Êxodo capítulo de número 3, quando ele aparece a primeira vez para Moisés na sarça, ele diz: Moisés, vai libertar o meu povo. Moisés fica impactado, maravilhado, chocado, aterrorizado, e ele diz assim: mas e quando mandarem, quando eu chegar lá, depois de Deus dar tantas provas e sinais de que ele era o Senhor, ele diz: quando eu chegar lá e me perguntarem qual foi o Deus que me mandou, o que é que eu digo? Ele disse assim: diga que o eu sou te enviou a eles.
Isso aqui significa duas coisas. Primeiro, isso aqui significa a aliança de Deus com Abraão, a aliança patriarcal. O memorial do codinome do nosso Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre o que promete. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção àquilo que já foi realizado. Então, quando ele diz, diga que o eu sou te enviou a eles, ele está dizendo, diga que eu sou o Deus dos pais dele, o Deus que promete, o Deus que cumpre, o Deus que lembra e que mantém. Só que não o bastante, isso também significa outras coisas, porque o eu sou ali é o mesmo texto em hebraico utilizado no verso 3 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Ali, quando ele disse haja luz, o texto diz que é o eu sou dizendo haja luz. Então, o que isso significa na tradução? Significa eu sou quem eu digo ser, ou eu faço aquilo que eu digo que sou. Traduzindo para miúdos no português do populacho, é Deus dizendo, eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja. Então, ele não tinha como, em 30 minutos de sarça, dizer para Moisés quem era ele. Como é que o ancião de dias, o pai da eternidade, vai ter uma conversa de 1 hora, 30 minutos na sarça, e vai dizer para Moisés tudo aquilo que ele é, se nem conhecendo ele desde sempre, se nem tendo a Bíblia de cor. A capacidade da nossa limitação humana não nos dá compreensão plena do propósito e de quem é Deus. Só naquele grande dia, depois que formos arrebatados, aí o texto diz que como ele é, nós o veremos. Mas enquanto não, você não conhece a Deus fazendo apenas um seminário, isso é caminhada. Você não conhece a Deus em apenas um culto, isso é caminhada. Você não conhece Deus em apenas um sermão, isso é caminhada. Você não conhece Deus em apenas uma oração, isso é caminhada. Você não conhece a Deus só porque se batizou, isso é caminhada. Você não conhece a Deus só porque já tomou 20 santas ceias. Não se conhece Deus assim, isso é caminhada. Então, quando ele diz para Moisés, Moisés, diga que o eu sou te enviou a eles, o que ele está dizendo é, Moisés, não dá para te falar tudo que eu sou aqui agora. Vai lá, liberta o meu povo e caminha comigo. Por quê? Porque você não vai me conhecer aqui agora. Você vai me conhecer na... Vem, gente, você vai me conhecer na... Aí ele está dizendo, aí você vai saber quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou maná que desce do céu, eu sou água que sai da rocha, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia, eu sou vento que sopra do oriente para abrir o mar do outro lado do ocidente. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja. Eu sou, eu tenho, eu faço, eu posso, eu entro, eu abro, eu desato, eu decreto. Eu sou. A sua diferença para a diferença dos que não conseguiram fazer o que você quer fazer é que vai adiante de ti o eu sou. Eu sou. Ele chama Abraão. E ele diz, vai, não tem lugar que Deus te manda ir que ele já não tenha ido. Quando Deus te diz, vai, é porque ele já voltou de lá. Há muito tempo. Quando Deus te manda tomar posse de uma terra, ele já pisou naquela terra, já marcou aquele terreno. Quando Deus te manda abrir um processo, ele já escolheu o juiz, já escolheu o promotor, já determinou o advogado. Quando Deus te manda pregar uma palavra, antes de você saber o sermão, ele já foi na tua frente liberando virtude. É por isso que aos profetas ele não dá o texto. Ele diz, abre a tua boca e eu encherei. Sabe o que ele está dizendo? Vai, que eu já sei o que vai acontecer. Ele vai. Essa é a diferença de Terá para Abraão. Eu não estou aqui para criticar Terá. Terá era um homem de visão. Cada um sabe a dor que carrega. Respeite Terá. Ele era um homem de tanta visão que a confirmação que Deus deu a Abraão da terra que o levaria, era a terra que seu pai queria chegar. Agora você vê, o homem é tão visionário que com ele Deus não falava, mas ele tinha o destino certo. Agora, está provado aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui por causa disso, para te fazer lembrar que o que te faz chegar não é saber onde você quer chegar, mas é o caminho. E quem é o caminho? Fica dividido, né? Deus e Jesus, mas não tem problema, é a mesma coisa. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. É o caminho.
E Abraão tem isso. Porque Terá, preste atenção, Terá tem uma direção, mas Abraão tem uma palavra. O que isso significa? Significa que Terá, caso conseguisse superar o território de Harã, tinha recurso o suficiente para chegar em Canaã. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que não foi por falta de recurso que ele não chegou. Abraão já não importa se ele tinha tanto recurso, porque já está provado pela experiência do seu pai que não é o recurso que te faz chegar. E qual é a diferença então dos dois? Terá até tem uma direção, mas quem tem a palavra é Abraão. Por que eu tenho que falar isso aqui antes de terminar a ministração dessa noite? Porque Deus está falando comigo, que tem gente que sabe onde quer chegar, sabe onde está, mas não consegue chegar e está colocando isso na conta da falta de recurso. Olha para quem está do teu lado. Fecha os olhos aí por alguns segundos e comece a imaginar o lugar que você quer chegar. Qual é a casa que você quer ter? Qual é o carro que você quer ter? Camila, eu não estou nem aí para bens materiais. Eu quero é a salvação do fulano. Eu quero é o coração do ciclano. Camila, eu quero é vida espiritual assim assado. Camila, eu quero é um ministério consolidado. Eu quero que você se visualize agora onde você está. Faça isso. Faça isso. Visualize agora onde você está. Mas não fique paralisado aí. Imagine agora onde você quer chegar. Qual é a carreira que você quer seguir? Qual é a família que você quer construir? Qual é o lugar que você quer morar? Faça isso agora. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: você não chegou lá ainda, mas vai chegar, desde que você esteja debaixo da minha palavra. Você não precisa de todo o dinheiro que você acha que precisa. Você não precisa de todo o patrocínio que você acha que precisa. E se eu te disser que o que você precisa, o dinheiro não pode comprar, mas você tem. Palavra, pastor, palavra. Pedro disse para Jesus, Lucas capítulo 5, no dia da sua chamada, trabalhou a noite inteira, não apanhou peixe nenhum. Ele ainda não conhecia Jesus e não sabia que aquilo se tratava da sua chamada. Ele disse: voltai ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Responda para mim, ele tem rede ou não tem? Ele tem barco ou não tem? Ele é pescador ou não é? Mas com rede, com barco e sendo pescador, trabalhou a noite inteira, pegou algum peixe? Porque não é o recurso. Agora, quando está lavando a rede, depois de ter trabalhado a noite inteira, tendo recurso, não conseguiu apanhar nada. Jesus chega na beira da praia e diz: volta. Olha o que Pedro diz para ele: trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Voltou para o mar alto, mesmo barco, mesma rede, mesmos pescadores, lançou. Quando puxou, o barco quase veio a pique. Aí eu vou te dizer: foi a rede? Foi o barco? Foi o pescador? Não, foi a palavra. Deus está dizendo: você não precisa de tudo que acha que precisa, você só precisa de uma palavra. E Deus está falando comigo: você tem. E por que você anda como se não tivesse? Por que você vive como se não fosse chamado? Por que você anda como se não fosse escolhido? Olha para quem está do teu lado e diga: nunca foi teu dinheiro, sempre foi a palavra de Deus. É a palavra que te sustenta, é a palavra que te alimenta, é a palavra que te consola. Você não está aqui por causa de Camila, não está aqui por causa de Alexandre, não está aqui por causa de Marco. Você está aqui porque tem palavra de vida eterna. Quando o mar fica revolto, e agora Pedro já sabe que é escolhido, e aí as ondas, o texto diz que açoitam a embarcação, e o vento arrebenta com a proa do barco. Jesus vem caminhando sobre as águas do lago Genezaré de longe, vem ele andando. Faz um som aí, meu filho, de tempestade, de quem vem andando sobre as águas. Vambora, vambora, se ajeita rápido que eu não gosto de lerdeza, isso.
Isso, toca um pouquinho aí esse bumbo, esse tambor, faz ficar sombrio, isso, tempestade, tempestade, oh meu Deus, cadê o baixo para fazer um bum, 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 bum? Deixa ele te intimidar não, vai embora sozinho, você está debaixo da minha palavra, vai, mais velocidade nisso aí, vai, vem Jesus andando sobre as águas. O mar está revolto, o vento está sombrio. Pedro e João olham de longe. Alguém grita e diz: ai, é um fantasma. Jesus diz: calma, filhos, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro vai mais para perto da beira do barco e diz assim: se és tu. Ele pediu recurso? Ele pediu recurso? Eu falei isso ontem lá na live, eu vou falar hoje de novo. Ele pediu recurso? Ele disse: manda a boia. Ele disse: manda o bote. Ele disse: manda a prancha. Não, ele disse: manda-me ter contigo sobre as águas. Sabe o que ele está dizendo? Libera-a. Aí Jesus libera e diz: vem. Aí Pedro vem, e vem como André, vem andando, vem andando, vem andando. Ele vem, ele é bacana. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Você diz: se o Bradesco não me emprestar o dinheiro, está perdido. Se o juiz não me der a causa ganha, está perdida. Se o plano de saúde não liberar a cirurgia, eu vou morrer. O Senhor está dizendo: nem o Bradesco, nem o plano, nem o juiz. Hoje você vai sair daqui andando sobre a minha palavra. Você vai sair daqui andando sobre a minha palavra. Você não precisa de tudo que acha que precisa. Obrigado, meninos. Rapaz, vocês fazem uma tempestade boa, hein? Só mais 5 minutos e eu encerro para a gente adorar junto. Manda-me. Mesma palavra de Lucas 5. Quando ele disse: trabalhei toda a noite, mas por que mandas? O que é isso? Porque liberou a... Por que está dando mais crédito aos recursos do que a palavra? Quem te sustenta não são os recursos? Você sabe que está vivo porque tem palavra na tua vida. Não é que não tinha na vida do outro, tinha, mas eu não sei qual era dele. O que tem que saber é qual é a minha, qual é a que está sobre mim. Não é comparação, não é frustração. Tem gente aqui querendo impedir a tua realização, dizendo assim: rapaz, mas eu já abri uma padaria aí, não deu certo. Você tem que dizer: pergunte se quem abriu antes de mim estava debaixo de uma, porque eu estou. Eu estou, entendeu? Palavra. Liberou a palavra e o texto, a epígrafe do texto diz assim: Pedro andou sobre as águas, mas sobre as águas a gente sabe que ninguém anda. Então, se a gente fosse espiritualizar de fato o texto, a gente não ia dizer Pedro andou sobre as águas, a gente ia dizer Pedro andou sobre a... Agora eu te pergunto, dá para ver a palavra? Não dá. Deus está dizendo: é por isso que você está botando crédito no recurso, porque o dinheiro você vê. Por isso que você está botando crédito no remédio, porque o remédio você vê. Deus está dizendo: quando você botar na minha palavra o mesmo crédito que você dá para o empréstimo, aí é que você vai ver. Como, Camila? Não vendo, mas você vai. Isso é mistério, quem entendeu, diga glória. Vai ver a palavra se movimentando. Abraão sai da terra dele, porque quando Deus diz: sai da tua terra, Deus não está dizendo isso aqui apenas para ele, ó: Abraão, sai do que é certo para eu te dar algo melhor. A gente tem essa mania de achar que tudo que Deus está pedindo da gente vale a pena largar e abrir mão, porque o que Ele vai nos dar é melhor. Está na hora de você acender o seu entendimento. Quando Deus te manda deixar uma coisa para vir na direção dEle, Ele não está apenas dizendo: eu vou te dar o que é melhor. Presta atenção. Ele não deu Canaã apenas para Abraão. Ele garante Canaã para os filhos dele, para os filhos dos filhos dele, para os filhos dos filhos dele, nos filhos dele.
400 anos mais tarde, Deus mantém essa garantia e até hoje isso está de pé. Então preste atenção, a Bíblia tem um princípio para a gente identificar quando é Deus que abençoa. E o princípio é o seguinte, que a bênção do Senhor não acrescenta dor, nem dano, nem traz prejuízo. Segundo princípio, e ela é perpétua. O que isso significa? O que o texto diz, ele diz, tudo o que Deus faz durará eternamente. Então, quando Deus diz, Abraão, sai da tua terra, ou seja, sai do que é certo, sai do que é garantido, Ele não está apenas dizendo, sai daí que eu vou te dar algo melhor. Ele está dizendo, sai do que é certo. Por quê? O Senhor vai me dar algo melhor? Não, sai do que é certo, porque o que eu vou te dar é eterno. Camila, e o que pode ser melhor do que uma coisa boa? Uma coisa boa que dura eternamente, para sempre. Então, quando Deus te faz uma proposta para renunciar a algo, por mais que esteja garantido materialmente, Ele não está apenas dizendo o que eu vou te dar é melhor, o que Ele está dizendo é o que eu vou fazer é eterno. Quem está entendendo isso, diga amém. Então olha para quem está do teu lado e já recebeu de Deus uma proposta e diga, vale a pena. Catuca com o cotovelo aonde não tem Covid e diga para essa pessoa, sai logo e vai logo. Sai da onde tiver que sair, deixa o que tiver que deixar. Despede de quem tiver que despedir, abraça quem tiver que abraçar. Começa um negócio que você tem que começar, abre a empresa que você tem que abrir. Acredita, meu irmão, acredita, minha irmã. Se é Deus que está te chamando, se você está debaixo de uma palavra, não espera as pessoas apoiarem você. Olha para mim, Deus não trabalha com a fé que as pessoas têm em você. Deus só trabalha com a fé que você tem nele. Se você acredita, vai-se embora, Abraão. Agora, um dos motivos de por que Abraão saiu, porque a terra pode ser sua, mas se você não está realizado nela, não vale a pena. Aquela terra se tornou, assim como para o seu pai, terra de morte, terra de dor. Então ele tem tudo, mas sente como se não tivesse. Porque, gente, o que faz uma casa não é o tijolo, não é? Eu costumo dizer isso, lá em casa somos só eu e meu marido. Quando eu viajo, se ele estiver comigo, eu não tenho data para voltar para casa. Porque eu digo que eu estou no meu lar. Porque minha casa sou eu e meu marido. Camila, o que você está querendo dizer? O que você entendeu? Tem gente aqui dizendo, eu quero casa própria, eu quero casa própria. O que você quer um lar, irmão? A família de alguém aqui é menos família só porque mora de aluguel e a outra mora de casa própria? Tá doido? Claro que não. Porque o que a gente procura não é construção que se sustenta do lado de fora. O que a gente procura é realização do lado de dentro. Então Abraão vai deixar aquela terra, porque ela pode ser boa. Ela pode ser segura, mas ela não está trazendo a realização que a alma dele deseja, porque ele sabia, meu pai não queria ter morrido aqui, meu pai queria ter ido a Canaã. Então, quando eu digo que você vai chegar além, não é para humilhar quem não foi, é para honrar a memória de quem tentou e não conseguiu. Eu quero declarar aqui sobre filhos, que vocês vão honrar os pais de vocês. Eu quero declarar aqui que vocês vão chegar em lugares onde vocês vão abençoar pastores, aonde vocês vão abençoar igrejas, aonde vocês vão honrar a memória de quem investiu em vocês. Abraão sai, quando chega em Canaã, presta atenção, quando Terá chegou em Harã, a primeira coisa que ele fez foi armar a tenda. Presta atenção para a gente terminar junto, prometo que acaba agora que nem eu aguento mais. Quando Terá chegou em Harã, a primeira coisa que ele armou foi Quando Abraão chegou em Canaã, a primeira coisa que ele armou foi um altar. Essa é a diferença de quem caminha debaixo de uma palavra. Quem quer chegar por chegar, chega e se acomoda. Quem chegou sabendo que foi Deus que levou, chega glorificando, chega agradecendo, chega tributando a Ele a honra e a glória. Agora presta atenção. Lembra que eu disse para vocês aqui no início, quando a gente ainda pregava? No começo, eu disse que tudo que você acha que sabe e que viveu, na verdade, é só a metade do que Deus te contou. Por que eu digo isso? Porque o cordel de medir de Deus acerca da jornada de Abraão se limitava em Canaã. Deus só ia dar para ele Canaã. Mediu a terra de Harã a Canaã. Imagine uma linha na minha mão agora, um cordel de medir. Sai de Harã, chega em Canaã, medida da chegada. Só que quando Abraão chega lá, Abraão faz uma coisa que Deus não pediu para ele fazer. O quê? Um altar.
Não é só chegar, dependendo do que você faz quando chega, isso altera todo o plano. Quando ele chega e levanta o altar, e ali ele consagra ao Senhor, parece que eu vejo Deus pegando o cordel de medir, dobrando e dizendo, vai além. Deus deu a Abraão todo o sul de Canaã. Deus mandava ele levantar e armar a tenda e caminhar mais um pouco. Ele não passava mais de 2 anos num lugar, porque daqui a pouco Deus dizia, vai a tal lugar, vai a tal lugar. E tudo isso era percorrendo o sul de Canaã, que é enorme, presta atenção. Deus ia indo com Abraão na caminhada. Era para onde ele ter parado? Era para ele ter parado em Canaã. Só que quando Deus viu que de vez armar a tenda, ele armou um altar, Deus está dizendo, dependendo do que você faz, aonde eu te levo, isso determina se você para ou se você avança mais um pouco. Quando ele chegou, que ele armou o altar, meus irmãos, Deus começou a dizer, Abraão, caminha, vai a Luz, vai a Betel, vai a tal, vai a tal, vai a tal. E ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo. Aí Deus vai indo com ele na caminhada. Aí Deus vai dizendo assim para ele na caminhada, Abraão, meu filho, aonde você pisar a planta do teu pé, ali eu vou te dar por herança. Então vai pisando. Aí Abraão começa a percorrer a terra ao longo de todo o sul de Canaã. Ele vai subindo, ele vai descendo, ele vai comprando, ele vai adquirindo, ele vai tomando posse. O que Deus mais deu a Abraão, fisicamente falando, foi terra. Completa aí, o que Deus mais deu a Abraão, fisicamente falando, foi? Deus foi terra, mais do que ele podia contar, mais do que o dinheiro podia pagar. Terra com lençóis freáticos, terra com água, terra que Isaac viveu, terra que o povo herdou, terra que sustenta Israel até o dia de hoje. Aí ele vai andando, vai andando, vai andando, só que ele fica velho. Aí quando ele fica velho, ele arma a tenda e dá uma parada. Aí Deus, vendo que ele não podia mais caminhar, porque lhe faltava força, agora substitua a força por recurso. Faltava recurso, força, dá no mesmo, motivação para seguir. Aí Deus, você pensa, Deus vai parar de dar, mas não, nunca foi recurso que deu. Aí Deus começa a dizer para ele, Abraão, aí Deus não diz mais caminha, Deus diz assim, levanta a tua cabeça e começa a mirar o mais longe que a sua vista alcançar. Aí Deus já não diz mais para ele aonde o teu pé pisar, Deus diz aonde você olhar. Por que, Camila? Porque o que te vai fazer ir além não é a força do teu braço. O que vai te fazer ir além não é a força da tua perna. O que vai te fazer ir além, é manter a visão na direção que Deus está te dando. Deus está dizendo para a gente hoje aqui, não te preocupe quando falta força, o que não pode faltar é foco. Não te preocupe quando faltar recurso, o que não pode faltar é visão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, tudo que couber na sua visão eu vou colocar na tua mão. Se couber na tua visão eu vou colocar na tua mão. Então ativa a tua capacidade de imaginação, ativa teus pensamentos, levanta a tua cabeça. Quem quer ir além fica de pé nessa noite num salto de glória. Quem quer ir além apresente para Deus a sua visão. Quem quer ir além, levante a cabeça. Fala para os 3 aí, seja pregador para ele ou para ela e diga, você vai além. Você vai além. Você vai além, você vai comer o que seus pais não comeram. Seus filhos vão vestir o que vocês não vestiram. Sua família vai ter uma renda que nem seu tataraneto teve. Você vai além. Mas dá uma dica aí para ele ou para ela e diz assim, quando chegar, diga, não faz churrasco não. Faz um sacrifício primeiro. Fala aí de novo e diga, quando você chegar, não constrói logo a tenda não. Fala para ele ou para ela, levanta um altar primeiro. Eu vou falar aqui, não espera a casa ficar bonita para fazer culto lá não. Deixa os irmãos pisarem no terreno e já começa a orar aí, ó. Que antes de eu botar porcelanato primeiro, eu vou erguer um altar. Aleluia! Não espera a empresa ficar grande não.
Vai ver, você está trabalhando na área do e-commerce, já tem o CNPJ, vai para a salinha, para o escritório, para o cantinho da tua casa onde trabalha, leva o povo lá para orar, solta o som, e quando alguém perguntar, cadê tua empresa? Tu mostra o papel e diz, está aqui no CNPJ. Ué, mas tu não levantou parede? Não, ainda não. Primeiro eu quero erguer um altar. Ergue um altar. Abraão ergueu um altar. Deus deu a ele tudo isso que hoje nós vemos sendo domínio, território e posse de Israel. Deus deu a ele perpetualidade. Deus deu a ele eternidade. Então o que Deus deu não foi apenas melhor, foi transcendental. Deus está dizendo, quando eu te peço para sair de um lugar, quando eu te peço para deixar uma coisa, eu não estou apenas te propondo algo melhor, eu estou te propondo algo vitalício. É isso que você tem que entender e é por isso que vale a pena. Deus está dizendo, quando você renuncia a algo e entrega para mim, eu não estou abençoando só você não, eu estou abençoando os filhos que você ainda não teve. Mas terá. O que Deus mais deu a Abraão foi terra. Vamos lá, o que Deus mais deu a Abraão foi? Terra. O que Deus mais deu a Abraão foi? Terra. E o que Abraão deixou lá no início foi o quê? Terra. Deus está dizendo, a área que você não tiver dificuldade de deixar, é nessa área que eu mais vou te dar. Quando você entender que para Deus dinheiro é papel e parar de ser um avarento, a área que Deus mais vai te abençoar é a financeira. E isso aqui em todas as áreas. Se você, por exemplo, não tem dificuldade de confiar de novo, o que Deus mais vai te dar são amigos verdadeiros. Quem está entendendo o que Deus está falando? A área que você não tiver dificuldade de deixar é a área que Deus mais vai te fazer prosperar. Olha o que ele diz na parábola do Simão Fariseu. 2 homens deviam dinheiro, um devia 50 e outro devia 500 denários. Mas o Senhor renegociou a dívida e pagou as dívidas dos dois. O que devia 50 foi paga e o que devia 500 foi paga. Aí ele diz para Simão Fariseu, Jesus, quem mais ele perdoou? Ora, o que devia 500. Ele diz, pois então, quem mais perdoa, mais ama. Olha o que ele está dizendo. Aquela área que te afronta, aquela área que você é provado, é nessa área que Deus quer te fazer prosperar. É nessa área que você vai ter crescimento. Então vamos lá, o que Deus mais deu a Abraão foi? Mas o que Abraão deixou no dia que conhecer Deus? Terra. Deus está dizendo sim para mim e para você, ó, que Abraão obedeceu um princípio. Qual, Camila? Quando Deus criou o homem, Deus disse assim para o homem, está aqui a terra, domine sobre ela. Governe sobre ela. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu te der uma terra, faça com que essa terra seja sua, mas você não seja da terra. Vou falar mais rasgado e todo mundo vai entender. Vou conseguir até uma carona para você hoje antes do culto acabar. Você pergunta já para quem está do teu lado aí, o carro é seu? Ou é você que é do carro? Porque se o carro é seu, não pode ter bobeira para dar carona para os outros. Se o carro é seu, é você que usa ele. Ah, o carro é seu, mas não pode levar a irmã que tem filho porque ele arrasta o pezinho na parte de trás do banco de couro. Ah, o carro é seu, mas não pode dar carona porque ela mora numa área onde não foi asfaltada. E aí passa debaixo o chassi e arranha a frente do meu carro. Não leva mal não, mas Deus está dizendo, ei, não é esse carro que é seu, é você que é do carro. Vou falar mais rasgado. De que adianta você ter uma casa tão bonita e ninguém pode almoçar, ninguém pode comer, nem teus parentes visitam a casa. Ai, porque vai arranhar o piso, ai, porque vai sujar a louça. As taças ficam tudo guardadas no armário esperando visita ilustre. E a tua parentela que te conheceu de pé no barro nunca segurou um copo na tua casa. Ai, eu não vou chamar fulano, eu não vou chamar ciclano, porque os filhos deles arranham os meus móveis. Deus está dizendo, não leva mal não, mas não é você que tem uma casa, é essa casa que tem você. Você deixa de ir para culto por causa de casa, você deixa de dar carona por causa de carro. Tem piscina enorme, mas só cabe 3 pessoas, porque não é você que tem a piscina, é a piscina que tem você. Eu vou falar rasgado. Tem um monte de sapato dentro de casa. A irmã olha e diz, nossa, que sapato bonito. Aí ela já está dando a deixa, você tem milhares, você tem vários, mas você diz, mas esse aqui é meu precioso. Não é você que tem sapato, são os sapatos que te têm. Não é você que usa eles, são eles que te usam.
De vez em quando eu pego umas coisas que é minha, eu gosto de mostrar que elas são minhas. E se elas são minhas, elas vão para onde eu quero. Elas fazem o que eu quero. Sabe por quê? Porque na terra que Deus me dá, eu quero que fique claro para a terra que ela é minha. Mas eu sou de Deus, não sou dela. Pergunta para o teu irmão, confronta ele em amor e diga: a terra é tua? Ou tu que é da terra? O carro é teu? Ou tu que é do carro? A roupa é você que usa? Ou é ela que usa você? Eu quero crer que você está aplaudindo porque você governa sobre ela. Glória a Deus. Olha de novo para alguém aí e diga: você vai além. Mas sai da terra. Porque ela é sua. Mas você não é dela. Renuncia o que tiver que renunciar. Deixa o que tiver que deixar. Abre mão do que tiver que abrir. Você tem o caminho. Você vai chegar. Amém ou não amém? Eu quero orar por vocês agora. Por todos vocês. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Põe a mão sobre o seu coração. É daqui que provém as saídas da vida. Peça ao Senhor aí agora: Senhor, limpa meu coração. Senhor, passa em revista tudo na minha vida que o Senhor perceber que está me possuindo. Me identifica hoje aqui nesse culto. Mostra para mim, porque eu não quero que a minha casa me use. Eu não quero que o meu dinheiro me use. É eu que vou usar ele. Sou eu que vou usar ele. Senhor, eu não quero que o meu cargo me use. Sou eu que vou usar o meu cargo. Senhor, eu não quero que a terra me possua. Não é esse o princípio da humanidade. O Senhor criou e disse: governe sobre ela, sujeite sobre ela. Ah, Senhor, não me deixa, Senhor, ser possuído pela terra, mas me dá autoridade para governar sobre ela. Me dá autoridade para governar sobre a minha dor. Me dá autoridade para governar sobre aquilo que tenta me paralisar. Deus, talvez o culto vai acabar e eu vou continuar sentindo saudade de quem eu enterrei. De vez em quando eu vou derramar lágrimas pela dor que eu vivi, mas eu não quero mais ficar paralisado por esta dor. Eu não vou ser sepultado aonde eu sepultei. Eu não vou morrer aonde eu enterrei aquilo que me machucava. Comece a orar, faça essa oração. Diga: Deus, passe em revista meu coração. Deus, tu és a ponte que liga meu sonho à minha realização. Deus, o Senhor é a estrada pavimentada que me leva até a realização do meu milagre. O Senhor é o arquiteto dos meus sonhos. É o Senhor que é o construtor dos meus projetos. Quantas coisas eu já vivi sem ter dinheiro. Quantas portas eu já passei sem ter chave. E não era porque eu tinha dinheiro, chave, mas era porque eu estava debaixo da tua palavra. Então sobre esta palavra me conduz em triunfo. Me ajuda a chegar ao lugar que o Senhor tem preparado para mim. Mantenha o meu foco, limpa a minha visão. Faça isso, ó Deus, nesta noite. Glorifica teu nome na vida dos seus servos. Limpa a visão. Dá a eles força, mas dá acima de tudo foco, para não desistirem da caminhada. Porque é uma caminhada. Não deixa eles pararem no caminho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Nós vamos fazer uma coisa aqui agora. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Camila, aonde? Aqui na frente. As pessoas que conhecem o caminho, mas deram uma afastada do caminho. Sabe aonde é o caminho, sabe quem é o caminho, mas talvez pela dor da perda, do luto, da afronta de um vício, eu não sei, saiu do caminho. Vai funcionar assim, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, quem está hoje aqui nesse culto e ama a Deus de coração, conhece Ele, mas reconhece que está fora do caminho, e diz assim: ah, Camila, mas Deus sabe, eu preciso pregar para você a verdade. Quando você diz assim: ah, Deus sabe, mas não concorda,
Porque não foi Camila, não foi padre, não foi igreja católica, nem igreja evangélica, também não foi pastor. Foi o próprio Jesus que disse assim, ó: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, preste atenção, a maioria das pessoas que amam ao Senhor de coração e que tem fé nele de verdade, não fazem com ele uma aliança, não porque não o amam, não porque não creem, mas porque sentem vergonha. Aí você diz: Camila, se eu sinto vergonha, Deus me entende. Entende, mas não concorda. Por isso ele diz, naquele dia vai ficar envergonhado. Por quê? Porque sentiu vergonha. Camila, mas então o que eu faço se eu sinto vergonha? Mete ela no bolso e vem com vergonha e tudo. Por quê? Porque a vergonha é passageira, mas o que Deus tem para fazer é eterno. Então vale a pena. Vai ser constrangedor para alguém? Talvez sim. Pelo menos eu, quando eu vim, foi. Eu não nasci num lar cristão. No dia que eu fui para a igreja e entreguei minha vida para Cristo, era um culto de domingo. Eu planejava sair do culto e ir direto para o baile funk no Rio de Janeiro. Eu fui de bermuda, barriga de fora e camiseta. Sentei no último banco, porque todo culto eu dizia assim para o Senhor: quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Porque eu tinha vergonha, todo mundo sabia que eu ia para o baile. Aí eu dizia: quando eu largar o baile eu vou para Cristo. Aí um dia o Espírito Santo disse para mim: quando você vier para Cristo você larga o baile. Aí eu tomei um susto, quando eu vi eu já estava lá na frente, tomei minha decisão. E não é que funcionou e é verdade? Porque Jesus é o caminho. Não é na sua força, você só precisa manter o foco. Ele é o caminho. Camila, mas como é que eu vou se eu tenho ainda umas paradas para resolver? Jesus não disse resolve e vem. Ele disse vem como você está. Esse é o equívoco de muitas pessoas que precisam se aliançar com Deus, que sabem que Deus tem uma obra na vida, mas dizem: não, quando eu casar eu vou, quando eu largar isso ou aquilo eu vou. Não, foi Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Então o que ele está dizendo? Vem como você estiver. Camila, mas e se eu tenho um negócio aqui, um problema tico-tico no fubá? Vem você, o tico-tico e o fubá. Camila, mas meu problema é mais grave. E se eu tiver com 10 gramas de um bagulho aqui que eu vou entregar ainda hoje? Vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse resolve e vem. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E olha, ele não disse eu vos julgarei. Isso aí é coisa que você bota na sua cabeça. Porque o homem te olha, mas não é o homem que está te chamando. Porque o homem não tem poder de botar teu nome no livro da vida. Aí você diz: ah, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim nunca pagou as minhas contas. Mas o que Deus pensa de mim colocou meu nome escrito no livro da vida. Ele não diz e eu vos julgarei. Ele diz e eu vos aliviarei. Tem alívio para a vida de quem está afastado hoje aqui. Tem um caminho certo para quem entrou aqui se sentindo sem rumo, dizendo: Camila, eu conheço a palavra, eu sinto a presença de Deus, mas eu me sinto sem rumo. Deus está dizendo: você sabe aonde se conserta o caminho. Então vai funcionar assim, ó. Vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que sabem que estão fora do caminho. Veja, não perdeu o sonho, não esqueceu a promessa, mas não chegou ainda porque saiu do... Mas se acertar o caminho hoje, se voltar para o caminho hoje, não é amanhã, não é domingo. Você não está entendendo que hoje nem tinha dia de culto aqui? Deus está criando essa oportunidade para você entrar no caminho. Se tem alguém aqui que está afastado: ai, Camila, mas é que meu problema é que eu sou afastado. Não, eu estou desviadaço. Irmão, desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e nem tchau dá pra gente. Que raio de desviado é você que está aqui numa quinta-feira à noite? É quinta-feira? Numa quinta-feira à noite ainda está dizendo: eita, que Deus está falando comigo. Tu não é desviado, tu é afastado. E está na hora de entrar no... E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vou te conduzir ao Pai. Mas você tem que entrar no caminho. No 3, aonde quer que você esteja, tá? Você vai vir aqui na frente. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, estou sentindo de orar. Posso ir aí na frente? Não vem não. Se tu é crente, ora onde tu tá. Só quero aqui na frente quem sabe que é afastado.
que estava que nem eu no dia do baile, sabe que saiu do caminho e sabe que não tem paz se não voltar para o caminho. Porque o problema, irmão, de ser afastado é que o desviado vai embora e vive a vida dele, mas o afastado não. A coisa engrossa, a gente diz, há poder no sangue de Jesus. Você conhece encantamento de macumba, mas quando a coisa aperta, o que você faz é campanha. Esse aí é o lance. Por quê? Porque ele diz, as ovelhas que meu pai me deu estão na minha mão. Você está na mão de Deus, você não está entendendo isso não? Você não está entendendo que fugir, moça, que fugir do que Deus tem contigo dá mais trabalho do que se submeter? Para de fugir hoje. Eu conto 1, a igreja vai começar a orar agora. Levante a mão e comece a interceder. Deus, se tem alguém aqui, ajuda essa pessoa em oração. No 3 a gente vai liberar uma canção, tá? No 3. Eu conto 2. Eu preciso que corredores sejam abertos. Pelo menos um aqui e um aqui. Dá um jeito aí. Pelo menos um aqui, ó. Isso. Eita, povo inteligente. Obrigada. 2,5. Intensifique o fluxo de oração. Intensifique o fluxo de oração. Preste atenção. Não quer orar, não ora. Mas não fica fingindo que está orando, porque isso aqui é coisa séria. É crente, sabe orar, levanta a mão e começa a interceder. Deus salva, Deus liberta, Espírito Santo traz. Isso. Agora, se você sabe que é você, aonde quer que você esteja, quando eu disser 3, seja homem, seja mulher, seja criança, tenha coragem. Quando eu disser 3, faça como elas. Sai do teu lugar onde você estiver e vem aqui para o altar de Deus. 2:45. Camila, sou eu. Hoje Deus falou comigo, eu já entendi. Eu tenho que voltar para o caminho, já entendeu? 3, tira teu pé do chão e vem para cá agora que eu quero orar por você, vem. Vem, quem está fora do caminho, vem. Quem se afastou, vem. Quem tem sede, vem. Chega mais para perto aqui, meus irmãos. Vocês abriram uma porta de salvação hoje aqui. Isso. Como qualquer outro, estava cansado. Oh, glória! Sem forças, desanimado, decidido a Fala com Deus aí, diga para Ele, Senhor, eu estou voltando para o caminho. Hoje eu vim me encontrar contigo aqui. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Traz ela mais pra perto, por favor. Mesmo que seja difícil, chega mais perto pra desobstruir aqui, ó. Obrigada. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Olha o que Ele te diz. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta pro caminho. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te. Filho, eu vou te honrar. Ô, glória! Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Presta atenção. Eu glorifico a Deus por todas essas vidas que estão aqui. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu faço convite porque apelando eu fico na hora que eu prego. Eu estou apelando aqui a 1h48. É bastante tempo. Depois de você ouvir 1h48 de palavra, ninguém tem que te pegar pela mão nem nada. Você crê, você vem. Você sabe que é contigo, você vem.
Então é por isso que eu faço 1, 2, 3, quem crê vem. Porque eu não gosto de apelo, eu gosto de convite. Mas de vez em quando, não é sempre, Deus diz assim pra mim: insiste. Aí eu digo: Deus, olha quantas almas tentando convencê-lo a me deixar embora. E Ele diz pra mim: essas já estão salvas. Mas Camila ainda nem orou, mas a confissão pública de fé dele já está feita. Eu só chamei aqui na frente quem estava afastado e precisava voltar para o caminho. Viram aqui? Se Jesus arrebatar a sua igreja agora, esse microfone cai e eu subo, quem é salvo sobe e eles sobem junto com a gente agora. Porque não deu nem tempo de pecar depois da confissão. Aí Deus diz assim pra mim: mas eu preciso que você insista. E eu digo: por quê? E Ele diz pra mim: porque tem gente que tá no lugar dizendo assim: eu queria estar ali na frente, mas já tá acabando e eu não quero atrapalhar. Outro dia eu vou. Você tá no teu lugar e você pensou isso. Você disse: outro dia eu vou. Aí eu penso: eu tô cansada, cheguei de viagem hoje, vou sair 5 horas da manhã. O povo aqui também não é desocupado, amanhã trabalha, tem um monte de coisa pra fazer, mas Deus segura todo mundo no culto. E diz assim: dá uma parada por causa dele, dá uma parada por causa dela. E eu digo: por quê? O Senhor diz: porque ele vale mais que o mundo inteiro. Aí eu digo: Deus, como é que eu vou achar ela? Aí Ele diz assim pra mim: você vai dar só mais uma chance. Porque tem gente no lugar dizendo assim: se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia. Mas é porque eu tô meio aqui pra trás, eu achei que era meio longe, eu achei que o tempo estava passando, fiquei retido e não entendi. Deus está dizendo: eu vou esticar o tempo, só para você entender que essa é a sua chance. Você não precisa ir embora daqui sem ser de mãos dadas com Ele. Oh, glória a Deus! Aleluia! Se tem mais alguém que guardou esse pensamento e disse: poxa, se eu tivesse mais um tempinho, eu acho que eu ia. Não acho, tem certeza. Eu não estou parando o culto, oh glória, por causa de mim. Gente, eu estou salva. Também não faço isso pela igreja. Esse povo está salvo. Só que tem alguém aqui que sabe que não está, e Deus está dizendo: tem que estar. Por que tem que estar? Porque Ele diz: você conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta você chama só o meu. Deus está dizendo: até quando você vai fingir que não tem uma aliança comigo? Está na hora de confessar. Eu vou falar rasgado. Deus está dizendo para uma moça aqui hoje: até quando você vai agir comigo como se fôssemos amantes? Eu sou teu Deus. Então se tiver aqui mais um homem ou uma mulher que sabe que Deus está dizendo: eita, Deus parou esse culto para me achar, vai sair do seu lugar e vai vir aqui no altar. Eu não sei se vocês sabem cantar, mas nós vamos dar para eles esse tempo na parte que diz assim: não é hora de parar. É nessa música, conhece não? Deus, então vamos na parte do quem mandou. Quem mandou largar. Vai cantar só mais uma vez um refrão. A igreja vai interceder só mais um pouquinho. Deus conhece sua estrutura. Camila, sabe sou eu. O que está fazendo. Deus abriu esse tempo para mim, sou eu. É você? Vem. Mesmo que seja difícil, se é você, vem. Não pare, Ele está. Ore, igreja, ore, 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 ore. Colheu todas suas lágrimas. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Se tem mais alguém aí, dá tempo. Quem mandou largar a rede? Oh, glória! Quem mandou você parar? Oh, glória! Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te. Estenda a mão em direção ao altar de Deus. Vamos orar? Você pode glorificar a Deus? Ai, Camila, que eu tô cansado. Cale a boca que eu quero ir embora. Quer ir embora? Um beijo, vai na paz, Deus te abençoe. Só não me obrigue a terminar o culto aqui, porque acabou pra você. Porque lá no céu tá começando uma festa agorinha. Agorinha. Estende a mão e vamos fazer festa com o céu. Pai bendito e amado, nós entregamos cada uma dessas vidas diante do teu altar.
Elas estão diante de nós como testemunhas. Nós somos testemunhas da confissão pública de sua fé. Hoje elas fazem contigo um concerto. Hoje elas te confessam como único e suficiente Salvador das suas almas. Tem gente aqui no teu altar fazendo contigo uma aliança pela primeira vez, e outros que estão reconciliando, te reencontrando nessa jornada, como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração. Nós estendemos as mãos sobre eles e te pedimos: cumpre o que tu disseste que faria, porque tu disseste que tudo que hoje nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, nós ligamos a sua libertação, nós ligamos a transformação das suas vidas, nós ligamos a cobertura do sangue carmesim. Joga por terra todo o pacto anterior, joga por terra toda a legalidade do inferno, abraça eles com os teus braços, esconde eles debaixo das tuas asas. Nós ministramos sobre eles a alegria, 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 alegria da salvação do Senhor. Como igreja, nós estendemos as nossas mãos, os abençoamos e os reconhecemos como filhos da luz. Recebe eles na tua presença. Pai, a tua igreja te glorifica. Perdão, Senhor, é que eles não te ouviram. Pai, a tua igreja te glorifica, porque nessa noite salvação e glória chegaram a esta casa. Quem mandou? Aplaudam o Senhor por essas vidas. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Podem voltar para os seus lugares glorificados.